mais uma vez. E é por tua graça, por tua misericórdia que aqui estamos, ó Pai. Ai de nós se não fosse a tua grande misericórdia, teu amor infinito, ó Pai, não estaríamos aqui. Mas como diz a tua palavra, que nem os loucos errarão o caminho, Senhor. Estamos, Senhor amado, imbuídos no só Espírito, Senhor, na tua palavra, Senhor. Queremos ser ajudados por ti, Senhor. Mais uma vez, Senhor, ó, brilhe, Senhor, no meio do teu povo. Perdoe nossos pecados, nossas falhas. Ajuda-nos, Senhor amado. Sustenta-nos em tuas mãos. De nós mesmos nada podemos, Senhor. Nada temos, ó Pai. Somente tu és aquele, ó Pai, que tudo tem e que tudo pode. Criador dos céus e da terra. Unge, Senhor, nossos lábios para te louvar. Bendizer o teu nome, Senhor. Unge os lábios do pregador que trará a tua palavra. Que venha ao encontro de necessidade de cada vida, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Poder sentar. Nós vamos cantar no hino número 14. Algo mais que a neve. Número 14. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
53. Glória a Deus. Número 53. Glória a Deus. Jesus Nazareno. Pregado na cruz.
ouvir aqui. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos orar. Chamarei aqui com Ramon. Vem aqui à frente, olha. Minha Maria, vem. Pede oração para sua mãe, seu sobrinho, motivo de enfermidade. Oremos por Sérgio Braga Pereira, enfermidade. Oremos por Maria Rodrigues Peixoto, Sandra Francisco, filhos, solução de problemas. Irmã Maria, cidade das Anjos, pede oração para sua mãe e filha, Zilda Helena Gonçalves. Irmã Maria Imaculada, pede oração a seu favor. Irmã Roberta Badia, pede oração a seu favor. Irmã Alessandra Visa, que não está no culto por motivo de viagem. Irmão José Rossi não está no culto por motivo de viagem. Se você tem um pedido, apresente ao Senhor, levantando a sua mão. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, o nosso coração está leve neste momento, ó Pai, por poder estar na tua casa de misericórdia. Meu Deus, isto é uma vitória tão grande para nós nesta noite. Poder estar neste lugar, meu Pai, para ouvir o conselho do Senhor nesta noite. Meu Deus e meu Pai, aqui tem vindo estes nomes, Senhor, no altar do Senhor, pessoas que necessitam da misericórdia do Senhor, meu Deus. Que o Senhor, nesta hora, possa olhar, meu Pai, das alturas dos céus, a favor destas vidas, deste instante, meu Deus, e dar
aí o 111. Não de Cristo. Com os nossos olhos fechados, vamos ouvir, somente crer. Vamos receber o pregador que nos dará a mensagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Somente crer, somente crer.
somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Glória a Jesus. O Senhor Jesus nos abençoe grandemente nessa noite. Ainda de pé, irmãos, vamos apresentar a criança, filha do irmão Sebastião. Deseja que apresente sua filha nessa noite. Vem o irmão Sebastião e a esposa. Tragam a criança aqui diante, né? Ainda de pé, nós vamos orar. É Sabrina Braga Pereira. Chega aqui. Glória a Deus. Eu vou tomar nos braços. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, esta é uma grande parte na nossa vida, poder encomendar os nossos filhos a Ti, Senhor. E aqui estão esses pais fazendo isto nessa noite, porque eles creem em Sua palavra, creem em Seu poder e em Sua misericórdia. Nós pedimos que o Senhor abençoe essa criança nessa hora, que ela seja, meu Deus, guardada pelo Teu Espírito Santo, que o Teu anjo acampe ao redor desta vida e a livre do perigo e do mal, Senhor. Ela traz o nome de Sabrina Braga Pereira. Que o Senhor ajude nos dias da sua vida aqui na terra, a livrando do mal, Senhor, a livrando dos espíritos ruins que caem na terra. Pai, eu te rogo em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela seja uma bênção no seu lar, para os seus pais, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou vos bênçãos na cruz. Aos pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador, que alegria sem pecado ou mal, reunidos todos afinal na Santa Pátria Celestial. Ó, vinde ao Salvador. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Abramos nossas Bíblias em São João capítulo 13, versículo 20. São João capítulo 13, versículo 20. Glória a Deus. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Senhor Deus, abençoa esta leitura mais uma vez para as nossas vidas,
pois nós precisamos da tua bênção. Estamos aqui nos esforçando mais um pouquinho, Senhor, esperando que o Senhor fortifique a cada coração. Nesta hora, nós pedimos ao Senhor que nos dê graça de estar mais perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, repreende todos os males, meu Deus. Alveja a nossa vida com o Seu sangue nessa hora, e que possamos participar do Teu corpo e do Teu sangue, para o benefício das nossas almas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentai, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que nos visitam nessa noite e vos conceda aquilo que vocês têm necessidade, né? Deus abençoe a todos nós nesse passo dessa noite. Nós vamos meditar por um instante na palavra de Deus. Será sobre o assunto da ceia, porque é um assunto especial para nós nessa noite. Eu gostaria de deixar assim lembrado a igreja que a noite de ceia não será praticamente uma mensagem. Será uma mensagem de ceia, né? Então, às vezes não haverão muitas instruções que tem nas mensagens normais de domingo, domingo de manhã, domingo à noite. São mensagens com muita instrução, como nós tivemos hoje de manhã. Então, para o alimento espiritual da vida do cristão, é necessário que ele alimente deste alimento, né? A noite de ceia é uma mensagem especial de ceia, falando do sacrifício de Jesus Cristo. Ela não trará muitos ensinamentos, embora sendo o culto de maior frequência, né? Então, a Bíblia diz que Jesus estava dizendo que aquele que, né, na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. Então nós estamos felizes nessa noite, que temos recebido o seu enviado, temos recebido o seu mensageiro. Aquele que recebe o enviado de Jesus Cristo, recebe a Ele. Se alguém rejeitar o enviado de Jesus Cristo, rejeita o próprio Jesus Cristo. Então, nós estamos contentes. E o profeta disse assim na mensagem, o tempo da colheita: agora Jesus não tinha sangue de judeu. Jesus não tinha sangue de judeu, nem de gentio. Ele foi o sangue criado por Jeová, Ele mesmo. Ele era o sangue de Deus. Amém? Ele era o sangue de Deus. Ele não era nem judeu, nem gentio. Ele tinha um formato humano, mas Deus criou aquilo. Deus criou um óvulo no ventre de Maria. Então nasceu aquele menino, aquele ser humano, mas ele não era judeu nem gentio. Agora aqui Jesus estava falando assim: e todas estas outras coisas que ele começou a dizer, a não ser que você coma a carne do Filho do Homem
e que você, a não ser que você coma a carne do Filho do Homem, o que você acha de que um médico teria pensado assentado ali? O que um médico teria pensado ouvindo aquelas coisas ali? Comer a carne do Filho do Homem, beber o seu sangue, né? Então Jesus, ele foi sempre mal entendido pelo mundo, pela ordem social, pelas igrejas, pelas denominações. Ele foi sempre mal entendido, e a vida de Jesus foi um escândalo. A vida de Jesus foi um escândalo. Muitos se escandalizaram nele. A sua morte foi um escândalo. E aquilo que ele pregou para as pessoas muitas vezes foi um escândalo. E hoje, para não se escandalizar na palavra de Deus, só se for chamado. Só os escolhidos, que não se escandalizarão. Então, a não ser que você coma a carne do Filho do Homem, o que você acha que um médico teria pensado, assentado ali? Eles não entendiam aquilo. E o que você acha que qualquer homem teria pensado? Apenas uma concepção comum? O que eles teriam pensado? Comer carne desse homem? Isso era a ceia que Jesus estava falando dela. Era a ceia. E o profeta disse assim, que enquanto Jesus estava multiplicando pão, multiplicando peixe, havia uma multidão andando com ele. Havia uma multidão incontável seguindo a Jesus, porque comia pão multiplicado, comia peixe multiplicado, as curas eram feitas. Mas quando chegou uma hora que Jesus precisou se livrar daqueles parasitas, chegou uma hora que Jesus precisou dar um teste neles, e pegar uma coisa bem dura para ver se eles permaneceriam crendo nele, para ver se eles continuariam seguindo a ele. Então ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aquilo era muito esquisito para o humano, aquilo era muito esquisito para o povo daquela hora. Como é esquisito nesta hora nós falarmos: Deus tem enviado um profeta. Fica esquisito, aquilo muda o ambiente todinho, dizer Deus tem a mensagem de um profeta na terra. Então quem pode crer nessas coisas? Só os filhos de Deus, só aqueles que têm a revelação do Espírito Santo. Porque a mensagem é um escândalo nessa hora. Esta é a verdade. Então, e Jesus precisou se livrar deles e disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E a Bíblia diz que uma multidão foi embora naquela noite. Uma multidão o deixou. E Jesus virou para os demais e disse: vós também não quereis ir? Ele virou para os 12 que estavam ali e perguntou: vocês também não querem ir? Pedro respondeu: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Não importa o quanto nós não estamos entendendo, não importa o quanto isso pareça esquisito, nós vamos ficar aqui. Nós estamos numa hora, irmãos, que as coisas estão ficando esquisitas. Deus quer ver se nós vamos permanecer. Deus quer ver se nós vamos precisar de uma razão para continuar seguindo a Ele. Se nós vamos precisar de uma razão para continuar crendo em Sua palavra, porque tudo vai ficar contra a razão. E às vezes a vida de um cristão é um escândalo.
A vida de um cristão genuíno, nesta hora, ela é um escândalo. A vida de um cristão verdadeiro, aquele que está seguindo a Jesus Cristo, ela é um escândalo para o mundo. Porque nós estamos numa hora quase impossível de ter cristão na terra. Não que o cristão quer ser um escândalo, não que ele vai ser esquisito, não que ele vai ser arrogante, imponente, exigente. Ele não vai fazer isso. Ele não vai andar como um santarrão, como um sabe tudo. Ele não vai andar desta maneira. Ele vai andar humilde, quebrantado, esperando em Deus, mas ainda assim a sua vida será um escândalo, porque ele será diferente. Não é porque nós queremos ser diferentes, mas a palavra nos faz diferente. A mensagem tem te feito diferente. Esta é a verdade, diferente para o mundo. Então, Jesus dizia: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que você acha que qualquer homem teria pensado? Apenas uma concepção comum? Você tem que comer minha carne e beber meu sangue. Você tem que comer minha carne e beber meu sangue. Eles disseram: este homem é um vampiro. Quem poderia seguir um mestre como aquele? Irmão, só se tivesse a revelação. Só por revelação. Por isso a revelação é tão necessária hoje. E sem revelação ninguém dará conta de andar por este caminho. Ninguém dará conta. Então, eles disseram: este homem é um vampiro, não um ministro. Ele não é um ministro. Fique afastado daquele homem. Ele é um louco. Fique longe dele. Fique longe dele. Mas isto era verdade. Vê? Isto era verdade. A não ser que você coma isto, você perecerá. A não ser que você tome a ceia do Senhor. Por isso, irmãos, esta é uma parte que não deve faltar na vida do cristão. Não basta somente ser batizado, não. Nós temos que tomar a ceia. Não basta tomar a ceia só, não. Nós precisamos lavar os pés uns dos outros. E não basta só isso, não. O profeta vai dizer aqui que nós temos que comer a palavra, que é Cristo. Ela tem que estar vivendo em nós. Não basta só isso, não. Temos que confessar nossos pecados. Temos que confessar as nossas culpas. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, isto é muito necessário um cristão observar essas coisas. E não importa o estado em que um cristão entra. Às vezes ele vai ficar numa cama, num leito. Eu tenho encontrado irmãos que ficam em um hospital quase a vida inteira, ou então, de uma forma que não tem jeito nem de tomar ceia, inconsciente. Porque uma pessoa, para estar tomando a ceia, ele tem que estar consciente. Ele tem que examinar a si mesmo e saber que aquilo é a ceia do Senhor. E que a ceia do Senhor não se toma sem ter um contato com Deus. A ceia do Senhor não pode tomar com a vida de qualquer maneira, uma vida desobediente, uma vida desordenada, uma vida desleixada, uma vida sem temor de Deus, uma vida sem arrependimento, uma vida sem oração. Não se pode tomar a ceia desse jeito. Mas às vezes uma pessoa pode estar num estado terrível e ela alcançar a graça de Jesus Cristo, alcançar o poder do sangue de Jesus Cristo e tomar a ceia, e tomar a comunhão, porque não importa o estado em que esteja a vida do homem, Deus é poderoso, Ele é poderoso para nos limpar. Então, irmãos,
O que é que se necessita? É de que nós estejamos sempre diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. E eu acho que é uma oração que cada cristão faz antes de vir para a ceia. Nós nunca vimos para a ceia confiando só nos nossos méritos. Não, tudo está certo com a minha vida. Tudo está bem, eu estou bem, não tem nada ruim comigo. E vimos para a ceia e passamos na fila sem nenhuma oração, sem nem fazer um exame e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque pelo menos às vezes eu estou assim tranquilo e sem necessidade de me aproximar de Deus. O Senhor tem misericórdia de mim para mim tomar ceia nessa hora. Me ajude, derrame a sua graça sobre mim. Para mim olhar está tudo bom, tudo certo, mas o Senhor é quem sabe ainda. Então, eles disseram: este homem é um vampiro, não um ministro. Mas isto era verdade, vê? Isto era verdade. A não ser que você coma isto, você perecerá. Todos vocês morrerão. Então quem não come, quem não toma a ceia, morre espiritualmente. Às vezes um irmão fica ali sem condição de tomar a ceia, mas a última ceia que ele tomou o conduz até diante de Deus. Ela não perde o valor, não. Ela não perde o valor. Se nós tomamos com uma vida correta, ela não perde o valor na nossa vida. Ela conduz aquela vida até diante de Deus. Mas isto era verdade, vê? Isto é verdade. A não ser que você coma isto, você perecerá, você morrerá. Todos vocês morrerão, se não comerem isto. Então aí está o valor da ceia. Esta é a mesma coisa hoje. O pão e o vinho são apenas um símbolo. O pão e o vinho são apenas um símbolo. Não deixe aquela coisa natural te fazer descer. Você tem que comer Cristo. Além de tomar a comunhão aqui na igreja, nós temos que comer Cristo, que é a palavra. Você tem que comer Cristo, que é a palavra através da qual você vive. É ela que nos dá vida eterna. Glória a Deus. Você tem que comer a palavra através da qual você vive. Cada palavra que procede, toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia, você tem começado pelo seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você toma a ceia, você lava os pés dos santos, você luta para ser fiel a Deus em casa, no serviço, você luta para não compartilhar do mundo, das coisas do mundo, você luta para ter uma vida de oração, de dedicação a Deus. Isso te coloca numa posição de vida eterna. Isso é vida eterna. Alimentando da palavra de Deus, através da literatura, através da fita, através da pregação no púlpito, através do rádio, e assim sucessivamente. Então você está ampliando a sua vida para a outra vida. Você tem que comer isto, né? Que é a palavra através da qual você vive. Cada palavra que procede, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Glória a Deus. Agora, a segunda Eva, observe-a, ela foi criada novamente, como ele foi, no dia do Pentecoste, cheio do Espírito Santo, e alimentados pela palavra, amém? Agora estou ficando religioso, eu sinto bem. Vou voltar aqui no assunto, né? Glória a Deus. Agora Jesus não tinha sangue de judeu,
nem de gentio. Ele foi sangue criado por Jeová. Ele mesmo. Ele era o sangue de Deus. A Bíblia diz: somos salvos pelo sangue de Deus. Glória a Deus. Sangue de Deus. É Atos 20, 28? Acho que é Atos 20, 28. Vocês querem ver como que aquele sangue era sangue de Deus? Glória a Deus. Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Amém? Isso era Paulo orientando aos anciãos de Éfeso, dizendo: vocês olhem pelo rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Agora, qual sangue que resgatou a igreja? Não foi o de Jesus Cristo? Sangue de Deus. Sangue de Deus. Ele vos resgatou com seu próprio sangue. Então Jesus era Deus. Profeta, veja como que um profeta, ele caminha pela Bíblia, irmãos, e aqueles que recebem um profeta na qualidade de um profeta, receberá galardão de profeta. Aquele que recebe o enviado, recebe aquele que o enviou. A Bíblia diz: somos salvos pelo sangue de Deus, não pelo sangue de um judeu, ou pelo sangue de um gentio. Tudo seria através de sexo, mas este é o sangue de Deus. Observe, agora quando ele viu aquele que era perfeito, ele o golpeou. Quando ele viu aquele que era perfeito, ele o golpeou, ele o desfigurou. Jesus foi golpeado na cruz do Calvário, ele foi desfigurado por nós. Ele sofreu por nós, ele o golpeou, o desfigurou. Isaías disse: ele foi ferido por nossas transgressões. E quando um cristão sente isso na sua vida, jamais ele quer desobedecer a Deus, jamais ele quer trair aquele sangue, jamais ele quer pisar naquele sangue, mas é o contrário, ele quer dar valor naquele sangue, ele quer honrar aquele sangue onde quer que ele vá, dando a sua vida a Jesus Cristo, fugindo das coisas do mundo, porque se pisar naquele sangue, o que resta para nós? Isaías disse: ele foi moído por nossas iniquidades, ele foi ferido por nossas transgressões. O que era ele? Ele era aquela palavra perfeita, refletida para o pão. O pão aponta para ele, através do qual cada homem viverá. Cada homem viverá. Ele era aquele trigo da palavra de Deus, que poderia ir para a terra e colocado nos 4 evangelhos, 66 livros, e o homem viverá através daquilo, somente aquilo, e cada palavra daquilo. Amém? Aquela foi a obra-prima de Miguel Ângelo, e quando Deus pôde ver a si mesmo refletido em um homem, que Miguel Ângelo fez uma estátua de Moisés, e quando ele terminou, ela era tão perfeita, conforme o que ele tinha na sua mente, que ele ficou emocionado e deu uma martelada na perna direita dela. Até hoje tem aquele deslascado na perna daquela estátua,
e aquilo se tornou na obra-prima de Miguel Ângelo. Ele ficou tão emocionado ao ver aquilo. O profeta diz que Deus ficou tão emocionado quando ele viu Jesus tão perfeito, criado para aquilo, que ele o martelou na cruz do Calvário, que ele o sacrificou na cruz do Calvário, que ele fez um sacrifício por nós. Agora vocês veem a obra-prima de Miguel Ângelo, e quando Deus pôde ver a si mesmo refletido em um homem, ele teve aquele homem perfeito, criado à sua própria imagem. E talvez quando nós estivermos refletindo a imagem de Deus, aleluias, nós seremos sacrificados por Ele, nós daremos a nossa vida por Ele. Não que talvez você vá morrer por Ele, mas você dá toda a sua vida por Ele, em obediência, num sacrifício, porque dar a sua vida a Jesus Cristo neste dia é um sacrifício. Rejeitar as coisas do mundo, rejeitar as iguarias de Satanás, e ser um cristão, isso é ser sacrificado com Jesus Cristo. Isto é ser pregado na cruz com Ele. Isto é poder ser herdeiro do reino com Ele. Receber esta mensagem nesses dias é ser sacrificado com Jesus Cristo. As mulheres obedecer esta mensagem neste dia é um grande sacrifício diante de Deus. Os homens obedecer esta mensagem é um sacrifício. Esta é a verdade, mas como o Espírito Santo deu força para ele, assim ele nos dá força, e o homem viverá através daquilo. Vocês veem? Ele teve aquele homem perfeito, criado à sua própria imagem. Oh, que coisa, que homem! Ele teve que morrer por todos nós. Nós podíamos permanecer naquilo, mas não ficamos. Ele teve que morrer por todos nós. Você poderia permanecer condenado, estragado, derrotado, mas nós não ficamos. Ele morreu e nos levantou do monturo, nos levantou do pecado, nos levantou da transgressão. Hoje somos seus filhos. Ele morreu por todos nós. Ele morreu, o que era perfeito, para que nós, imperfeitos, pudéssemos ser feitos perfeitos nele, sendo participante de cada palavra da sua Bíblia. Você quer participar de cada palavra desta Bíblia? Glória a Deus. Você não quer ser um mundano. Não, nós queremos ficar com a Bíblia, porque a Bíblia responde à Bíblia. Glória a Deus. A Bíblia interpreta a Bíblia. O mundo religioso está tropeçando em diversos pontos da Bíblia, deixando para trás muitas partes da Bíblia e pegando aquelas que lhe convém. Mas um cristão, um filho de Deus, toma toda a Bíblia para a sua vida, porque ele crê que ela é toda a palavra de Deus. Glória a Deus. Imperfeito pudesse ser perfeitos nele, sendo participante de cada palavra da sua Bíblia. Agora então ele o ressuscitou outra vez para a nossa justificação. Irmãos, nós somos muito privilegiados. Glória a Deus, porque o nosso mestre, nosso guia é o único que ressuscitou. Você se sente convencido disso? Ninguém mais tem um guia que ressuscitou. Buda não ressuscitou, Maomé, eles esperam ele ressuscitar até hoje, né? E outros líderes estão mortos e não ressuscitaram, mas o nosso líder ressuscitou. Glória a Deus. Há uma tumba aberta em Jerusalém. Ele venceu a morte.
coisa que ninguém venceu até hoje. Nenhum homem ficou sem morrer até hoje, a não ser aqueles que foram levados ao céu, mas nenhum homem no natural pôde ficar sem morrer, vencer a morte, mas Jesus a venceu, passou por ela e se levantou. Isso justifica a nossa fé. Portanto, os cristãos têm uma fé justificada. Eles têm razão de ser até meio fanáticos. Eles têm razão de ser diferentes. Porque nós não somos como o resto do mundo. A palavra nos faz diferente. Então eles têm razão de ser assim, porque eles têm uma fé justificada pela ressurreição. Glória a Deus. Outra vez, para nossa justificação, para que possamos ter um direito, como o Jesus ressuscitado, pois Ele está aqui agora para nos ministrar. Você crê que Ele está aqui para nos ministrar? Essa comunhão? Ele está vendo cada um que vai passar nessa fila. Ele está vendo nossa vida, Ele está vendo nosso deitar, nosso levantar, nossos pensamentos. Ele está vendo nossas falhas, Ele está vendo nosso arrependimento. Ele está vendo tudo isso está sendo somado. Tudo isso, pois Ele está aqui agora para nos ministrar cada palavra de Deus, a qual devemos, através da qual devemos viver. Então nós concluiremos. Vamos ficar de pé, vamos ter um período de oração. Irmãos, vamos orar, vamos pedir: Senhor, me dá santidade nesta hora, me purifica com o teu sangue, tira de mim até mesmo os pensamentos maus, tira de mim, Senhor, toda coisa ruim que eu tenho praticado, e me dá a vida eterna. Me dá graça para tomar essa ceia, para tomar deste pão e deste cálice, lavar os pés dos meus irmãos, sem nenhuma condenação sobre a minha vida, mas com o sacrifício do teu sangue sobre mim. Perdoa os nossos pecados. Oremos nesta hora. Bondoso Pai Celestial, nós apresentamos ao Senhor as nossas vidas nesse instante, rogando que o Senhor opere nela por nós, meu Deus, rogando que o Senhor tenha misericórdia de nós, através do teu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Senhor, nos achou impuros, ó meu Deus. Senhor, nos trouxe para a sua palavra como pessoas perdidas, porque o Senhor salva o perdido pecador. Senhor, alcança aquele homem que está lançado no monturo. Senhor, alcança a vida daquela mulher que está fracassada, como a Maria Madalena, Senhor, como muitas outras que tinham uma vida condenada, mas pelo poder do sangue de Jesus Cristo, ó Deus, nós podemos ser livres hoje, nós podemos estar em sua presença. Pai amado, abole de nós todo mal, até mesmo todo nervosismo, todo temperamento ruim, Senhor, toda palavra má que tem saído da nossa boca, todo mau pensamento que tem batido nas nossas mentes, ó meu Deus. Senhor Jesus, nos ajude a tomarmos esta comunhão com uma vida colocada diante do Senhor, com teu sangue derramado sobre nós. Abençoe a cada um nesta hora que tem se esforçado, meu Deus, para chegar até aqui. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Glória a Deus. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Você examine a sua vida nesta hora e veja o que está faltando nela. E ore ao Senhor, ordena isto para tomar a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vamos agora orar pelo pão e pelo cálice. Ainda de pé a igreja. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui num propósito sincero, meu Deus. Nesta hora nós levantamos este pão. Nós sabemos que ele fala do teu corpo, Senhor. Aquele corpo que foi cravado ali na cruz do Calvário, para nos tirar, meu Deus, da transgressão. Senhor, ajude-nos a lembrar disso. Que nesta noite cada um tenha sua vida colocada diante do Senhor. Não deixe que ninguém tome indignamente, meu Deus, pois será morte, mas que todos tomem com uma vida preparada, arrumada diante do Senhor, para que assim vivam e vivam uma vida de poder. Pai, consagre esse pão nessa hora. Eu te rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Senhor, também nós levantamos o cálice diante da tua presença, para simbolizar, meu Deus, o teu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Senhor Deus, abençoa, meu Deus, este cálice nessa hora, que ele seja, meu Deus, abençoado para o teu povo, que haja virtude nele para a tua igreja, que cada um ao tomar desse cálice nessa noite receba força para continuar nessa caminhada. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Assentai, irmãos, e orai uns pelos outros enquanto o pão será partido.
mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então a ceia, após a ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos. E Pedro chegou a dizer: Senhor, nunca me lavarás os pés. Ele disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Isso é São João capítulo 13, a última ceia que Jesus deu para os discípulos. Ele pôs água numa bacia e começou a lavar os pés deles. Pedro disse: Senhor, nunca o Senhor vai me lavar os pés. Aí Jesus disse: se eu te não lavar, você não tem parte comigo. Então é igual quem não toma o pão e o cálice, não tem parte com o Senhor. É a ceia. Falou: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. E ele falou para Pedro: se você não lavar os pés, você não tem parte comigo. E eu disse assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Glória a Deus. Então isso faz uma grande diferença. Amém? Amém. Este não é um ato fácil. Não, você tem que ajoelhar e lavar os pés do seu irmão com amor no seu coração, não só por uma obrigação. Então, depois de sermos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, tomamos a ceia com pão asmo. Pão asmo é sem fermento, não é pão de padaria, porque pão de padaria tem fermento. E no Velho Testamento, a Páscoa era tirado o fermento, era a ceia. Tomamos a ceia com pão asmo, com vinho puro, para simbolizar o sangue de Jesus Cristo. Lavamos os pés uns aos outros, conforme a Bíblia nos ordenou. Então o Senhor Jesus nos ajude a caminhar o restante do caminho. Glória a Deus. Então cada um está instruído sobre o lava-pés, né? Como se faz. Se você vê seu irmão fazendo errado, ajuda ele a fazer certo. Deus nos abençoe.
Que aquele sacrifício possa nos redimir. Pai amado, agradecemos ao Senhor imensamente nesta hora e pedimos assegura as nossas vidas para aquela hora quando o Senhor for ministrar aquela ceia das bodas do Cordeiro. Cada um de nós possamos estar ali, Senhor. Cada um possa estar ali participando daquela ceia. Eu te rogo em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe o teu povo nessa hora, dando força
dando coragem para eles nesta jornada, que nós precisamos muito. Pátria onde reina eterno amor, quero ver feliz morada com Jesus, meu Salvador. Quero dar a Jesus Cristo sem reserva meu amor. E também viver pra sempre em louvor angelical. Quero ser um mensageiro conduzindo o pecador para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Quero ver a desejada pátria onde reina o eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Pela obra redentora que Jesus, pela obra redentora de Jesus que me salvou, viverei eternamente pra gozar do seu amor. Pelo sangue do Cordeiro redimido já estou.
Deus abençoe. Glória a Deus. Senhor Jesus, abençoe a cada um. Amém. Deus reforce o nosso coração para essa caminhada que temos por diante, né? Deus recompense o esforço de cada um. Do irmão Sebastião, de Arajá, com sua família, né? Deus abençoe sua criança que está passando por cirurgias, que Deus dê uma boa recuperação para ela. Deus abençoe o irmão Antônio, o irmão Sebastião de Campo Alegre, o irmão Antônio de Catalão, né? E assim abençoa todos nós aqui também. Amanhã nós vamos estar aqui para o culto de oração. Se Deus quiser, vamos orar finalizando. Senhor Deus, te agradecemos por esta noite. Feliz que nós tivemos nesta oportunidade de ficarmos em sua presença. Pedimos que o Senhor continue conosco, como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Abençoa os teus servos, meu Deus. Abençoa o teu povo nessa caminhada. Leva eles em paz para os seus lares. Repreende o inimigo no caminho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que a tua paz e a tua força estejam nos lares e nas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vocês virão no altar, e orarão. Eu creio que o irmão tem uma fita ali para soltar. Deus abençoe a cada um. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, né? Abençoai uns aos outros e volvemos.